Queridos irmãos, paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que tem como título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. O texto áudio da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 16, versículo 2, que nos diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui a impaciência de Sarai e Abrão com relação à promessa de Deus em suas vidas, porque a promessa de Deus era que lhes daria um filho, o filho da promessa. Mas os anos se passaram e, diante desse longo período de tempo que se passou e nada da promessa se cumprir, gerou uma impaciência nesse casal. E por conta disso, nós vemos aqui que Sarai propõe uma solução. E a solução é que Abrão tenha relação com a sua serva egípcia H, a fim de que eles possam ter um filho. Então, Sarai tornou-se impaciente ao decorrer dos anos e por conta disso quis agir por conta própria ou quis ajudar a Deus. Então nós vemos que essa impaciência na espera do cumprimento da promessa trouxe consequências ruins para as suas vidas. E falando sobre impaciência, o termo-chave ou a palavra-chave que define essa nossa lição é justamente impaciência. O que significa impaciência? Esse prefixo in significa sem. Então podemos dizer que impaciência é falta ou ausência de paciência. É uma inquietação, é um desespero, uma ansiedade, é uma afobação. Então, em outras palavras, podemos dizer que é a incapacidade de esperar com calma e serenidade o que tarda. Então a promessa de Deus tardou. E por conta disso, Sara se desesperou, bateu a ansiedade, a inquietação, a afobação. E por conta disso, ela foi incapaz de esperar o tempo de Deus. Bom, a promessa a Abraão foi que Deus lhe daria um filho, ou seja, a promessa de um filho e nação. Deus fez uma promessa extraordinária a Abraão, garantindo um filho e uma grande nação. Essa promessa exigia fé e paciência, mostrando que os planos divinos transcendem as limitações humanas. Só que nós observamos que, diante do tempo, ou seja, Deus fez a promessa e já tinha se passado mais de 10 anos. Então, entra a questão do tempo, a questão da velhice, a questão da infertilidade ou esterilidade, e tudo isso fez com que Sara se propusesse a ajudar a Deus, propondo uma solução humana. Então nós vemos que a impaciência surge quando o tempo parece se arrastar, levando muito a questionar a fidelidade de Deus. Essa pressão pode gerar decisões apressadas, afastando-se da soberania divina e do seu propósito. Então nós vemos que a impaciência ela é antagônica ou contrária à fé. Ou seja, quem entra num estado de impaciência é porque, por algum motivo, está deixando de usar a sua fé. Foi isso que aconteceu com Sara e com Abraão, com Sarai e com Abraão. Por algum momento, eles deixaram de confiar, de ter fé na promessa que Deus tivera feito a eles.
Então, irmãos, a impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Então, é preciso confiar e entender que no tempo oportuno, no tempo certo, no tempo perfeito de Deus, tudo vai acontecer e a promessa vai se realizar, como está escrito em suas escrituras sagradas: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, nosso Deus, no tempo oportuno, no tempo certo, irá cumprir as suas promessas na nossa vida. Então, nós vemos aqui uma tentativa de ajudar Deus. Ou seja, Sarai oferece a solução. E qual é a solução? A solução é Agar deitar-se com Abrão e ter um filho. Então, a impaciência de Sarai a leva a propor uma solução humana para a promessa divina. Esse momento crucial revela a tendência humana de buscar alternativa quando a espera se torna difícil e desafiadora. Como eu já falei, muitos anos se passaram de quando Deus fez a promessa para Abrão e, Abrão e Sarai. Então, aquela quantidade de tempo fez com que a fé deles ou se diminuíssem. E isso fez com que ela tentasse agir por conta própria. Ela agiu por conta própria, quis ajudar a Deus. Então, nós vemos que esse cenário é um cenário no qual a promessa divina parecia distante. Ou seja, as circunstâncias não se alinhavam e Sarai, vencida pela impaciência, decidiu agir por conta própria ao entregar a sua serva a Abrão. E nós vemos também que Abrão, por sua vez, não se lembrou das promessas recebidas e acabou acatando a ideia da sua esposa. Motivações da impaciência. Quais são as motivações da impaciência? Ansiedade e silêncio de Deus. Bom, a impaciência surge frequentemente da ansiedade diante do silêncio de Deus. Essa espera pode gerar insegurança, levando a decisões precipitadas. Por isso é vital confiar e esperar no tempo perfeito divino. Então, nós vemos que a paciência ela é uma virtude, só que é algo difícil hoje em dia, porque em um mundo tão imediatista e ansioso, muitos agem como Sarai, tentando resolver tudo sem Deus, ou sem primeiramente consultar a Deus, que agir por conta própria. Se esquece de que Deus fez a promessa. Só que nós vemos aqui que no reino de Deus não há espaço para imediatismo. O Senhor governa o tempo. Por isso, devemos esperar nele e rejeitar toda a ansiedade, confiando que seus planos são perfeitos e se cumprem no momento certo, no tempo oportuno, no momento determinado. Bom, então nós vemos que o caminho não é a ansiedade, né? Pelo contrário, nós devemos sempre entregar, apresentar ao Senhor através de orações e súplicas e com ações de graças, como está escrito lá em Filipenses 4, 6 e 7. Ou seja, a Bíblia nos orienta a entregar nossas inquietações ao Senhor. Então não devemos andar de maneira alguma ansiosos, nem tentar ajudar Deus criando atalho como fez Sarai.
É essencial aprender a esperar o tempo do Senhor, confiando que Ele trabalha mesmo quando não vemos. Bom, nós vemos que essa atitude de Sarai, ou seja, essa impaciência que fez com que ela propusesse uma solução humana, trouxe consequências. Então, que consequências foi essas? Abraão acatou a ideia ou a solução de Sarai e deitou-se com a sua serva egípcia Agar. E assim teve um filho. E depois que esse filho nasceu, surgiu um grande conflito entre Sarai e Agar. Nós vemos que essa decisão trouxe um conflito intenso entre as duas, resultando em rivalidade e desprezo. As consequências emocionais afetam a harmonia familiar, criando tensão que perduram em suas vidas. Então, nós observamos que depois que Agar concebeu um filho de Abrão, ela começou a menosprezar a sua senhora, Sarai. Olha o que nos diz aqui o versículo 4 do capítulo 16. E ele entrou Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, nós observamos que houve um conflito, uma rivalidade, uma competição entre as duas. E a partir daquele momento ali, a sua serva egípcia começou a desprezar sua senhora, Sarai. Desprezar, menosprezar. Então, isso é o quê? Consequência de uma decisão humana de agir por conta própria ou de querer ajudar a Deus. Então, nós vemos que, diante desse cenário, o melhor caminho é sempre confiar ao Senhor todos os nossos sonhos, nossos projetos, nossos objetivos e nunca querer agir por impulso, ou por impaciência ou por ansiedade, mas sempre confiar no tempo de Deus e entender que esperar não é passividade, que paciência não é passividade, mas é uma virtude de quem confia no Senhor, de quem entende e compreende que no tempo determinado o Senhor há de agir. Bom, nós percebemos ao decorrer da história que a consequência dessa escolha de Sarai, e por que não dizer dessa escolha que envolveu esses três personagens, que foi Sarai, Abrão e a sua serva Agar, trouxe consequências a longo prazo. Nós vemos que Ismael ele está fora do plano original de Deus. Então, o nascimento de Ismael trouxe complicações duradouras, resultando em conflito entre descendentes e impactando a história da humanidade, lembrando-nos da importância de esperar na vontade de Deus. Então, nós vemos, irmãos, que o nascimento de Ismael, que foi consequência de uma decisão de Sarai e Abrão de agir fora do plano original de Deus, trouxe complicações que se perduram até hoje, ou seja, complicações que ainda reverberam até hoje. Ou seja, esses eventos possibilitou que houvesse conflito entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, que era o filho da promessa. Então nós vemos que esse conflito entre os descendentes, no caso o israelita e os ismaelita, continua a influenciar as relações geopolíticas atuais. E isso nos lembra de como as escolhas imediatas feitas sem considerar a vontade divina pode ter repercussões significativas
e duradouras. Então nós vemos aqui que Sara, ou que Sarai, ela pensou em uma solução humana como um atalho para ver a promessa de Deus se cumprindo. Então nós vemos que a impaciência desse casal tornou-se maior do que a fé. Porque, irmãos, pense aí, Abraão, como pai da fé, ele deveria, obviamente, orientar sua esposa, a fim de que esperasse um pouco mais, que aguardasse um pouco mais. Mas nós observamos que ele também tornou-se impaciente, de modo que ouviu a sua esposa. E o que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Então nós vemos que Abraão estava sendo pressionado e, diante dessa coação da esposa e do tempo, ele acabou citando a tentativa de Sarai em querer ajudar o Senhor. E o que nós vemos aqui é que quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé se sucumbem e acabamos cometendo muitos erros. Então, quando nós deixamos a impaciência reinar, quando nós deixamos de esperar com paciência no Senhor, como diz lá no Salmos 40, nós estamos sujeitos a muitos erros. Então, é por isso que precisamos confiar no conselho do salmista, que nos diz que, lá em Salmos 41, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, nós vemos que a consequência de não esperar a promessa de Deus no tempo perfeito divino gera consequências. E nós vemos que o erro de Sarai trouxe para o seu lar várias consequências, como o desprezo, a zombaria, tristeza e dor. Agir por conta própria. Então, nós vemos aqui o risco de substituir a vontade de Deus. Quando tomamos decisões sem buscar orientação divina, corremos o risco de afastar o propósito original. Então, é fundamental permanecer atento e esperar pelo tempo de Deus em nossas vidas. Então, nós vemos que agir por conta própria tem consequências ruins. Ou seja, por isso, nunca devemos agir sem primeiramente consultar ao Senhor. Então, tudo quanto nós formos fazer, nós devemos primeiramente consultar ao Senhor. Deus em controle. Nós vemos a fidelidade de Deus em tempos difíceis. Apesar das falhas humanas, Deus permanece fiel e continua a guiar a história de maneira soberana, reafirmando sua promessa e mostrando suas promessas não dependem das nossas ações. Então nós vemos aqui que apesar das consequências, ou apesar das falhas, dos erros, porque nós vemos que Sarai ela errou ao se precipitar, ao tentar ajudar a Deus. E nós vemos também um outro erro de Sarai quando ela age de maneira severa com sua serva. Aqui nós vemos na parte C do versículo 6 do capítulo 16 que Sarai afligiu a sua serva. Olha o que nos diz. E afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Então, ela afligiu a sua serva.
quando ela foi questionar com Abraão, Abraão disse: Ó, eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E aí, posteriormente, a Bíblia nos fala: e afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Então, aqui o erro de Sarai foi afligir severamente a sua serva. E nós vemos que o erro de Agai foi comportar-se como uma competidora fria e ingrata, ou seja, houve ali entre elas um ambiente de competição e soberba. Então Agar, ela agiu de maneira fria, de maneira competidora e ingrata. Então assim, nós vemos que houve falhas de ambas as partes. Mas nós vemos aqui que apesar das falhas, Deus estava o tempo todo ali cuidando dos detalhes. E nós vemos que quando H ela foge aflita para aflita, foge da presença da sua serva, o Senhor, ou o anjo do Senhor vai ter uma conversa com ela. E aí quando o anjo questiona ela, no versículo 8, e disse: H, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? E ela disse: Venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Então nós vemos aqui, irmãos, que às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir. Nós vemos que o Senhor ele tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou sua serva, o que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo e não age como os homens. Então nós vemos que Deus fez uma promessa ali também para Agar, mas ela precisaria dar um passo atrás, retornar e humilhar-se perante a sua senhora. E qual era a promessa de Deus para Agar? Olha o que nos diz aqui no versículo 9. Então lhe disse hoje ao Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Versículo 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Então nós vemos que Deus fez uma promessa para Agar. E a promessa era o quê? A promessa para Agar é que Deus ia fazer de Ismael uma grande nação. Então nós vemos que Deus também estava ali, apesar das falhas, dos erros, cuidando de Agar, que estava num momento de vulnerabilidade. Então nós vemos que nos momentos difíceis, no momento de dor aqui de Agar, o Senhor ouviu a sua súplica. O Eterno agiu em seu favor e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. Então, irmãos, eu até fiz questão de sublinhar aqui um ponto interessantíssimo da lição, quando nos diz assim: Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Então, é aquilo que eu falei, apesar dos pesares, apesar das falhas, o Senhor estava cuidando de cada detalhe. Ou seja, nada foge dos cuidados de Deus, nada foge do seu controle. Então nós vemos aqui que quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto, ou para o deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, porque na ótica humana poderia enxergar assim: essa serva está zombando, desprezando a sua senhora. Então ela merece é isso mesmo, é ficar abandonada, é ir para o deserto. Mas essa é a ótica humana, essa é a forma que o homem enxerga.
Mas nós vemos que Deus não age como o homem age. Deus é um Deus justo e cuida dos aflitos e cuida daquele que enfrenta momentos difíceis. Então nós vemos aqui que Deus não deixou passar despercebido, ou seja, não passou despercebido aos olhos de Deus aquela aflição de Agar. Então nós vemos que o Senhor, ele cuida e vela dos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Então, talvez de uma perspectiva humana, todos quisessem que de fato isso acontecesse com Agar. Mas nós vemos que na perspectiva divina, o Senhor estava o tempo todo contemplando a aflição de Agar, quando ela fugiu para o deserto. Então, irmãos, nós vemos aqui a importância de orar e confiar em Deus, experimentando a sua paz, obtendo a sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Então, nós vemos que Deus é soberano e ele conduz a nossa história. Então, precisamos permanecer firme na espera, exercitar fé e paciência em Deus. A espera é um momento de crescimento espiritual e por isso devemos confiar no tempo de Deus, exercitando a paciência e buscando direção em oração, evitando atalhos que podem nos desviar do propósito. Aplicações práticas. Confiando plenamente em Deus. É fundamental desenvolver confiança em Deus, especialmente em momentos de grande espera. Então, precisamos ter essa capacidade de esperar com calma e serenidade, mesmo em momentos de longa ou grande espera. Porque, infelizmente, Sarai não teve essa paciência, nem Sarai, nem Abrão. Eles não tiveram a paciência de aguardar o momento oportuno de Deus. Quiseram agir por conta própria e acabaram sofrendo grandes consequências ou consequências ruins por conta dessa impaciência. Então nós vemos aqui, irmãos, concluindo, o patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. E é por isso que não devemos, de maneira alguma, andar ansiosos nem tentar ajudar Deus criando atalhos, como fez Sarai. É essencial aprender a esperar o tempo do Senhor, confiando que Ele trabalha mesmo quando não vemos. Então, por mais que a gente não vê, por mais que a gente não consiga ver, enxergar, visualizar, mas é entender que mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, o Senhor está trabalhando ao nosso favor, a fim de que tudo ocorra da melhor maneira possível. Amém? Assim, chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando.